Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Horácio Ferraz e sou Histogel, seja bem-vindo. Mais uma aula de história. Vamos falar sobre a África além do deserto, né? Vamos falar sobre os vários povos africanos, sobre a riqueza cultural, sobre a riqueza política, econômica, né? Sobre toda a estrutura aí, geral dos povos africanos, que do século XIX, principalmente em diante, vai ser dominado e dividido pelos países europeus, e vai se transformar nesse grande bolsão de miséria, nessa grande terra de miseráveis e famintos que a África infelizmente se tornou hoje. Mas muito ao contrário do que muita gente pensa, a África foi um continente extremamente poderoso, rico, com uma cultura diversa, uma importância comercial muito grande, sistemas políticos, sistemas econômicos, sistemas sociais extremamente importantes, e hoje nós vamos falar sobre isso. Destruição de Cartago em 146 a.C. pelos romanos, né? Os romanos vão conquistar essa importante cidade africana de Cartago, que foi fundada pelos fenícios, né? Lá em 814 a.C. A conquista de Alexandria, no Egito, né? Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Grande, também foi conquistada pelos romanos por volta aí de 30, né, a.C. O avanço ao sul e ao oeste foi limitado, né, pela resistência dos povos berberes, né, que eram confederações tribais extremamente poderosas e limitaram a expansão romana, ou seja, os romanos não conseguiram alcançar mais do que o norte ali do território e nordeste do território africano. Isso em 30 a.C. Os povos maurícios, gétulos, garamantes e númidas nunca foram subjugados pelos romanos. Então esses povos eram guerreiros extremamente poderosos, já utilizavam carros de guerra com cavalos. Os garamantes aparecem nas citações de Heródoto, né, como grandes guerreiros temidos pelos romanos. Os romanos confiscavam as terras férteis, né? O Egito vai se tornar o grande celeiro do Império Romano, né? E o deserto tinha uma mobilidade muito grande, né, através dos camelos que foram introduzidos no continente africano. Havia uma mobilidade, uma comunicação muito grande, e os povos africanos eles foram se utilizando dessa comunicação, dessas rotas de comunicação, e o comércio muito forte, né? A era cristã, né, o período pós-Cristo, né, a África Mediterrânea esteve sob domínio romano, isso é muito claro, né? Então todo o norte da África foi dominado pelos romanos. A África do deserto, ela tinha basicamente rotas de caravanas de mercadorias trocadas por ouro, marfim e escravos. Então vejam que a importância econômica comercial muito forte do continente africano. O camelo foi introduzido no Egito pelos persas, isso no século V a.C. Então Egito, camelos, século V. África do Norte, né, ou seja, todas as regiões do norte da África, por volta do século I a.C., e no Saara, né, no deserto, do grande deserto do Saara, os camelos foram introduzidos por volta do século II, né, o ano 200, aí mais ou menos, depois de Cristo. Os berberes, povos do deserto, ampliaram seus deslocamentos e a sua comunicação através da utilização do camelo, que até hoje é muito importante lá. Os povos do deserto e das savanas, né, eles tinham cidades litorâneas extremamente urbanizadas, né, uma urbanização muito grande, um comércio muito forte, e o interior era dominado pelos povos garamantes, né? Nos planaltos do Fezzan, em geografia lembra que o continente africano tem aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados e é um continente marcado predominantemente por formações planálticas, né? Regiões mais elevadas, e algumas regiões mais altas, né? Ocupados desde o ano 1000 a.C., temidos pelos romanos, Heródoto os descreve como grandes guerreiros de carros puxados por 4 cavalos. Né? A principal mercadoria desses povos era o sal. Né? O sal é extremamente importante para tempero, conservação da carne, etc. e tal. Ele tinha um peso de ouro, né? Um valor muito alto, e pelos povos das savanas. As salinas, controladas pelos povos do deserto, e o ouro, controlado pelos povos das savanas africanas. Né? Os centros comerciais, eles tinham um sistema, né, de tributos e direitos alfandegários. Vejam que não era nada desorganizado, era completamente organizado. Os povos soninkés, da região do Vale do Níger, né, e de Senegal, controlavam as ricas jazidas de ouro do sul e o complexo sistema político com numerosas aldeias. Vejam que
a África não tinha nada de pobre, né? O Egito e a Núbia, né? E a Núbia, a história da Núbia, do Império Kush, está diretamente ligada à história do Egito, né? Se desenvolveram no final da pré-história, né? No final do período neolítico, e a Núbia está muito ligada ao Egito. Passou pelo domínio do domínio dos Ptolomeus, né? Que eram generais de Alexandre o Grande, né? Do período helenístico, para Roma, sem muitos conflitos, meio que se renderam, né? E Cleópatra, ela governa como rainha entre 50 e 31 a.C. Ela havia se aproximado de Júlio César e de Marco Antônio, mas ela perde o seu trono com a vitória de Otávio, que se tornou o primeiro imperador romano em 31 a.C. Em 30 a.C., Roma domina completamente o Egito. O Egito era visto pelo imperador como um lugar estratégico, né, extremamente importante. Então, a administração direta da coroa, ou seja, do imperador, que era visto então como celeiro do império, a Pax Romana, que foi esse período de cereais, né, dados de graça para os plebeus, né, diversão através dos anfiteatros, do Coliseu, né, e das lutas entre gladiadores. A Pax Romana, na verdade, ela foi paga com impostos cobrados sobre o trigo vindo, obviamente, do Egito. E isso gerou uma pobreza muito grande no Egito, que já estava muito confuso, porque as dinastias faraônicas caíram por volta do século V, depois Alexandre, né, os gregos dominam o território egípcio, a entrada maciça de hebreus, persas e outros povos, e obviamente a civilização egípcia ela fica no meio dessa confusão. E muita gente vai ficar muito pobre, vai ser muito explorada, muitos escravos, etc. e tal. Tudo isso vai gerar algumas rebeliões, principalmente após o período romano. Tudo bem? A Núbia, com o reino de Kush, né, teve o seu apogeu com a sociedade meroíta e as suas rainhas, que eram chamadas de Candaces, governadas por mulheres, né, por rainhas. A rainha Amanirenas foi a mais importante, ela conduziu seu exército contra os romanos entre 29 e 24 a.C., então essa região nunca foi totalmente dominada pelos romanos. Na Etiópia, nós tivemos o reino de Axum, a leste, né, do continente africano, terra de árvores de perfume, né, incenso e mirra eram produtos extremamente importantes, além do ouro e além de outras mercadorias. Os reis são, curiosamente, da linhagem do rei Salomão, né, do rei hebreu Salomão, que foi filho de Davi, porque diz a tradição oral que a rainha Maqueda, ou seja, ela aparece na Bíblia como rainha de Sabá, ela teria visitado a Israel, e nessa visita a Israel ela acabou tendo relação sexual com Salomão e teve um filho de nome Meneli. E esse filho então teria iniciado a dinastia salamônica no reino de Axum, no leste africano. Bem curiosa e bem interessante essa história. Para terminar essa aula, galera, século III depois de Cristo, a ocupação do sul da Península Arábica pelo reino de Axum. Vejam que eles saem do leste da África e dominam uma parte da Ásia, né, o sul da Península Arábica, né, por volta do século VI a.C., quando os árabes começam, então, uma grande expansão em torno da fé islâmica criada por Maomé. O centro-sul, com florestas tropicais, grandes deslocamentos, povos de língua banto. Língua banto são povos que vieram para a América, vieram para o Brasil durante o período colonial como escravos. Então nós temos muito da cultura africana, da cultura banto no nosso país. Por volta do primeiro milênio antes de Cristo, esses povos já eram extremamente fortes e importantes aí. Século III depois de Cristo, colonização do centro e sul da África, que é chamado de África Austral. A conclusão dessa aula é que a África romanizada não impediu a organização de diferentes sociedades subsaarianas ao sul do Saara, posteriormente ocupadas pela expansão árabe. Grande parte da África do século VI em diante vai se tornar uma África islamizada, né? Porque os árabes os muçulmanos vão ocupar alguns importantes territórios da África, e hoje a África tem muitos muçulmanos, né? Todo o norte da África, por exemplo, é extremamente muçulmano. É isso, essa aula acaba aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima. Valeu!